Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou conversar um pouquinho a respeito de alças. Eu vou mostrar 4 modelos diferentes de alças para você poder escolher e colocar nos seus projetos. Bora costurar e bora conversar? As alças são partes super importantes de uma peça, são elas que vão segurar todo o peso de uma peça, seja uma bolsa, necessaire, um estojo. E a gente nunca pode esquecer da função dela de transportar, de carregar, de segurar a peça, mas ela também tem que fazer parte do layout, do design da peça. Então, às vezes elas precisam ser fininhas, às vezes elas precisam ser largas, estruturadas, resistentes, podem ser mais discretas, podem aparecer mais na peça. Então, para cada tipo de projeto, a gente pode pensar em alças diferentes. Obviamente, eu não vou esgotar o assunto porque são várias formas, vários modelos de alças. Mas nesse vídeo eu vou separar e eu vou mostrar 4 modelos diferentes, eu vou conversar um pouquinho quais são os pontos fortes e os pontos não tão fortes de cada modelo. Assim você vai conseguir ter uma variedade aí de opções para colocar na sua peça e determinar qual que é o modelo que mais se encaixa para esta peça que você está fazendo. Então agora eu vou te contar tudo sobre estes 4 modelos de alça. Vou começar com uma das alças mais comuns, que é a alça com a dobra de viés. Eu acho que é uma das alças mais práticas de fazer. Para este exemplo, eu estou usando um corte de tecido de 31,5 por 5 centímetros. Dobro o tecido ao meio, avesso com avesso, alinhando bem as bordas do tecido. Vou passando a ferro para vincar bem o tecido. Depois, dobro novamente na metade, aproximando as bordas do tecido no centro da alça, fechando a alça. O ideal é que as dobras dos dois lados estejam bem alinhadas, exatamente na mesma largura. Vou fazendo isso em toda a alça. Vai ficar assim. A alça fica dividida em 4 partes iguais. Primeiro eu tinha achado a metade da faixa e depois dobrei na metade novamente. Facilita bastante passar a ferro para deixar as dobras bem vincadas. Vou passar uma costura bem próxima da borda aberta para fechar a alça, nesta parte. E depois passo também uma costura do outro lado para reforçar a peça e deixar essa costura com carinha de pesponto decorativo. Para fazer essa costura mais próxima da borda, desloco a agulha para a direita. A costura vai ficar assim, ela fecha a alça. Vou fazer outra costura no outro lado da alça. E vai ficar assim, a primeira costura fecha a alça e a segunda acompanha e reforça a primeira costura. No detalhe. A segunda alça que eu vou mostrar é a alça costurada pelo avesso. Assim como na alça anterior, também para este exemplo, eu estou usando um corte de tecido de 31,5 por 5 centímetros. Dobro direito com direito, alinhando bem as bordas do tecido e vou fazendo uma costura em toda a lateral maior. Aqui eu já alfinetei e vou costurar a lateral maior da alça com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei toda a lateral, as pontas ficaram abertas. Viro para o direito.
Quando a gente vira para o direito, a alça está toda amarrotada, bem estranhinha, mas calma que nós vamos deixá-la bem certinha e linda. Antes de passar a ferro, eu vou vincar a costura manualmente, abrindo bem e deixando bem na lateral. Acho que facilita bastante fazer esta primeira dobra, deixando tudo certinho, para daí sim vir com o ferro e vincar bem, sem ter que me preocupar com a costura. Para abrir bem a costura, eu posso fazer este movimento com os dedos ou então usar algum objeto de ponta arredondada por dentro da alça para empurrar a costura. Depois de tudo bem vincadinho, aí sim eu passo a ferro. A alça já vai ficando mais bonitinha, né? Agora que está tudo vincado, é só ir conferindo se está tudo no lugar e passar a ferro. Se agora, com o ferro ligado, a gente tiver que abrir a costura e posicionar na lateral, na minha opinião, é bem mais difícil e ainda a gente corre o risco de fazer o vinco errado e ter que tirar totalmente o vinco errado para corrigir. E olha como ela ficou linda, toda passadinha. Agora você pode escolher o lado da alça que prefere para deixar para o lado direito. Se quiser uma estampa mais delicada, você deixa deste lado. Se quiser mais estampado, você deixa deste lado. Como a alça é sempre um suporte para peças que podem ter um peso, eu sempre passo um pesponto nas laterais para reforçar a costura e deixar tudo no lugar. Para fazer este pesponto, eu sempre começo pelo lado que tem a costura, porque eu vou vendo se a costura está certinha. Se não estiver, eu dou uma ajeitadinha enquanto eu costuro. Se eu começar o pesponto deste outro lado, eu já não consigo fazer este acerto. Desloco a agulha um pouco mais para a direita para a costura ficar mais pertinha da borda. Ficou assim. Agora eu faço o pesponto pelo lado dobrado. Vai ficar assim, pesponto nas duas laterais da alça. No detalhe. A costura fica bem fechadinha, bem na lateral, e os dois lados da alça ficam sem costura, só com os pespontos. Agora eu vou dar uma sugestão de uma alça um pouco mais estruturada, mais encorpada e ao mesmo tempo decorativa. Para este exemplo, eu usei 31,5 por 6 centímetros no tecido e na manta, e 31,5 por 3 centímetros no tecido de acabamento. A estruturação é feita com manta R2. Aqui eu já uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Este tipo de alça com manta R2 acaba ficando mais estruturado do que a alça só de tecido, mas é mais para ser confortável do que firme, porque a manta R2 acaba cedendo com o uso, principalmente com o peso. A alça vai concentrar o peso da peça. Com a manta fica confortável no uso, não vai machucar o ombro ou a mão, porque a alça fica mais fofinha. Então, como eu disse, já uni o tecido à manta com uma costura de segurança. Eu vou dobrar as bordas da alça em direção ao centro. Se você não tem muita noção de espaço, pode marcar o meio para te guiar, mas é só ir olhando a quantidade de tecido nos dois lados e deixando mais ou menos igual, não precisa ser exato, porque o acabamento vai cobrir tudo isso. Prendo com alfinetes. Se preferir, pode passar a cola spray temporária, ela ajuda a posicionar esta dobra e facilita na costura para não ter tantos alfinetes. Se for passar a ferro, não se esqueça de deixar o ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Agora eu vou cobrir esta emenda com o acabamento. Esta alça não vai ter sobra de costura, que muitas das vezes é perceptível ao tato. E o acabamento fica perfeito tanto na frente da alça quanto atrás.
Agora eu vou preparar o acabamento. Vou dobrar as bordas do acabamento em direção ao centro. De novo, se você preferir, faça uma marcação do centro para te ajudar, mas dá para ir de olho mesmo. Eu não vou dobrar o tecido para achar o meio, porque desta vez a gente só vai dobrar uma vez e não duas vezes como no viés. E se a gente dobrar o tecido para achar o meio, vai ficar uma dobra aparente pelo direito, e eu não quero esta dobra. Vai ficar assim. Posiciono o acabamento sobre a alça, centralizando as duas peças. Eu vou alfinetar e fazer um pesponto próximo à borda do acabamento nos dois lados. Desloco a agulha mais para a direita para a costura ficar mais pertinha da borda. Costuro de um lado. E de outro. E vai ficar assim. É uma alça um pouco mais estruturada. As costuras do pesponto ficam aparentes, mas na parte de trás da alça. Não tem sobra de costura atrás, não tem sobra de costura na frente. Forma um composê de tecidos que dá um charme para a peça. Ela fica um pouco estruturada e fofinha, muito prática e confortável para o uso. Se você desejar e sua máquina estiver bem reguladinha, pode usar a cor de linha da bobina diferente para que estas costuras não fiquem tão aparentes. Agora eu vou mostrar como eu faço quando eu quero uma alça mais estruturada para uma mala maternidade, uma bolsa grande, que eu sei que a peça vai ficar pesada e eu preciso de uma alça resistente. E também quando eu quero que a alça faça parte da peça, portanto eu quero que ela seja forrada com o tecido principal ou com o tecido de composê. O que vai me dar estrutura para a alça é esta alça de algodão cru. Ela é bem resistente, não é escorregadia como as alças de poliéster e é leve e confortável ao toque. Eu vou mostrar como eu faço para encapar a alça com tecido. O raciocínio para determinar a medida necessária do tecido é o seguinte: eu vou usar a largura da alça de algodão cru vezes 2, porque eu tenho que encapar a frente e a parte de trás, mais 3 centímetros para fazer os acabamentos. Esta minha alça tem 3 centímetros de largura, então eu vou precisar de 3 centímetros da frente, 3 centímetros da parte de trás e 3 centímetros do acabamento, para o tecido conseguir fazer a dobra, fazer o acabamento, fechando a alça. Então, para este exemplo, eu vou usar 31,5 de alça de algodão cru e 31,5 por 9 centímetros de tecido de algodão. Aproximadamente a 1 centímetro de uma das bordas maiores. Se você sentir mais segura, faça uma marcação para te guiar. Eu posiciono o tecido com o direito para cima. Vou fazer uma costura para prender o tecido. Então, o tecido está a mais ou menos 1 centímetro da borda da alça e eu prendi com alfinetes. Eu vou passar um zigue-zague próximo da borda do tecido. Vou deixar o zigue-zague mais estreito para que no final ele não apareça. Eu tô com o tecido aberto. Tá vendo? Um zigue-zague pertinho da borda, mais estreito, prendendo só assim o tecido.
Agora eu vou envolver a alça com o tecido, puxando bem, para não ficar nenhuma folga. Por isso essa primeira costura, para que a gente consiga agora dobrar o tecido e esticar bem. Posso usar alfinetes para me dar mais segurança. Eu vou sentindo que não tem folga de tecido. Não pode estar assim, ó, com folga do tecido. Tem que envolver a peça bem certinho, sem folgas. Tá vendo a diferença? Agora eu vou fechar a alça. Eu prefiro começar pelo meio da alça porque eu acho que diminui as chances do tecido deslocar. Eu envolvo a alça, dobro a borda do tecido o suficiente para coincidir borda com borda. Agora no detalhe. Termino de envolver a peça, dobro a borda do tecido até ficar certinho com a outra borda. Aqueles 3 centímetros permitem ter bastante sobra de tecido para a gente não se preocupar com a primeira costura e nem com a quantidade de tecido para fazer a última dobra. Se você for experiente na costura e quiser diminuir esses 3 centímetros, fique à vontade. Eu vou alinhando as bordas em toda a alça, prendendo com alfinetes. Tá vendo como tá alinhado? Não pode nem ficar para dentro, nem passar a alça. Bom, a gente fez a dobra do tecido, alinhando as bordas, vai ficar tudo com um ótimo acabamento. Mas, mesmo assim, eu quero que esta seja a parte interna da alça. Eu quero que o lado externo seja este, porque este lado não tem dúvidas que fica mais bonito. Aqui só tem o tecido cobrindo a alça e aqui tem a dobra do tecido. Por mais que o acabamento fique bonito, este lado ainda vai ficar com acabamento melhor do que este. Para quem presta atenção em acabamento, isso é gritante. Então, depois que eu alfinetei toda a alça fazendo a dobra do tecido, alinhando as bordas, eu transfiro os alfinetes para o outro lado porque eu quero que esta seja a parte externa. Então, eu quero costurar com essa parte para cima na máquina. Dou uma olhadinha para conferir se está tudo certo e eu vou passar um pesponto próximo à borda nas 2 laterais da alça pelo direito. Desloco a agulha para o direito para poder fazer um pesponto próximo à borda. Acho que agora dá para ver nitidamente que este lado não fica tão perfeito. Este lado com certeza fica perfeito. Então, com certeza tem que ser a parte externa da alça. Passo o mesmo pesponto do outro lado. E a alça vai ficar assim. Na parte interna da alça fica esta pontinha. Na parte externa fica tudo limpinho. Olha como ela fica estruturada por causa da alça de algodão cru, mas ainda é uma alça leve, com mobilidade e sem volume. Vou fazer um comparativo das alças que eu mostrei neste vídeo. A alça com dobra de viés é muito prática. Eu acho perfeita para alças finas. Você já costura pelo lado direito. Quanto mais fina, mais difícil de virar para o direito se a gente fizer naquele segundo modelo de alça. Teria que ter um acessório bem fino para encaixar dentro da alça para conseguir virar para o direito. Uma outra vantagem é que, como o tecido é dobrado em 4 partes, ela fica levemente estruturada. Aqui tem 4 camadas de tecido e o próprio tecido estrutura a alça. Neste segundo modelo, eu gosto muito como fica a lateral. No primeiro modelo, se você não faz uma costura bem pertinha da borda, vai ficar um pouquinho aberta.
A minha costura está razoavelmente perto da borda, mas ainda assim tem um joguinho na borda do tecido. Isso já não acontece no segundo modelo, a lateral fica toda fechadinha com a costura. Mas ela não tem estrutura, só tem uma sobra de costura com uma margem de 0,75 centímetros. Mas nesta outra parte só tem os dois tecidos. Se eu quisesse uma alça mais estruturada, teria que pensar em algumas opções. Adicionar manta, sarja antes ou depois de costurar a lateral. Será se dá para ver a diferença no vídeo? Com a mesma largura de tecido, o resultado é diferente nestes dois modelos. A alça com a dobra de viés fica mais estreita que a alça costurada na lateral. Então, pensando em tudo isso, você pode optar qual modelo atende melhor a sua necessidade e gosto. Este terceiro modelo de alça é mais estruturado por causa da manta. Isso fica visualmente mais bonito no layout de uma bolsa, de uma peça. Tem a possibilidade de colocar um tecido de composê como acabamento. Olha aqui nesta outra alça, eu coloquei um bordado. Dá para usar passa-fita ou mesmo usar o tecido de composê e costurar com ponto decorativo. Dá para usar vários materiais diferentes, deixando a peça diferenciada. Com este acabamento, a alça fica bem acabada na frente e atrás. A gente não consegue ver costura nas laterais e é confortável por causa da manta. É uma alça mais resistente, compõe o visual da peça e é confortável no uso. Esta última é uma alça muito estruturada e resistente, principalmente comparado aos outros modelos. Dá até para usar só a alça de algodão nas peças, mas mais em peças mais informais. E forrada com tecido fica, além de resistente, muito charmosa. É resistente, leve e confortável. A alça de algodão cru é resistente mesmo com peso e uso a longo prazo. Já a manta acaba cedendo com o peso. Agora que eu acabei de fazer, até parece que a alça com manta fica mais estruturada, mas com o peso e o uso a longo prazo, a alça de algodão é mais resistente. Dá para misturar as técnicas. Neste modelo, você pode deixar a costura no meio e sobrepor um acabamento. Neste também, a mesma coisa, deixa a costura no meio e depois colocar um detalhe. Dá para ir criando para atender ao seu gosto, ao gosto do cliente e compatível com o tipo de peça que você está produzindo. Se vai combinar mais uma alça mais fina, mais discreta ou uma alça mais estruturada, resistente e com detalhes. Conta aqui para mim nos comentários se você faz o mesmo modelo de alça, mas de maneira diferente, ou se você tem outro modelo de alça que mais gosta de fazer e de usar nas suas peças. Quem sabe aí não vira outro vídeo. Na próxima semana eu vou continuar a falar sobre alças, vai ser um vídeo cheio de diquinhas, cheio de pulo do gato, então não perca! Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa a sua opinião aqui nos comentários para a gente ir trocando ideias. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.